Os pais da minha namorada a expulsaram de casa quando descobriram que ela ficou grávida de mim. Olá. Me chamo Alessandro. Eu vivia em São Lourenço, Equador, minha terra natal. Essa história aconteceu quando conheci minha namorada, Sandra, uma jovem de 18 anos que havia terminado o colégio e estava desempregada. Ela trabalhava vendendo flores de papel nas ruas de São Lourenço e morava com seus pais, João e Célia. A família parecia gostar muito dela, mas era extremamente protetora e nunca a deixava sozinha para nada, nem mesmo para conversar com vizinhos e amigos. Sandra, apesar de detestar toda essa superproteção, respeitava e amava muito seus pais. Mas um dia, cansada de toda essa situação e querendo conhecer coisas e lugares novos, ela acabou me conhecendo. Acontece que, por curiosidade, Sandra entrou em um galpão para pegar papel e, misteriosamente, um incêndio começou. Ela ficou presa no local, e a comunidade acionou o corpo de bombeiros, que veio e apagou as chamas. Eu entrei no local e percebi que havia alguém lá dentro. Era Sandra, que havia desmaiado e não conseguiu sair devido à fumaça tóxica. Eu consegui resgatá-la. Quando havia adormecido em meus braços, percebi o quanto ela era bonita e senti algo forte no meu coração. No hospital, os médicos chamaram os pais de Sandra, que foram ver a situação da filha. Após se recuperar daquele evento traumático, ela despertou e, muito surpresa, me reconheceu como seu salvador. A troca de olhares entre nós foi imediata e sentimos algo forte naquele momento. Foi nesse instante que eu entreguei meu coração e minha alma à jovem vendedora de flores. Os pais de Sandra ficaram muito gratos a mim, mas, após ela receber alta, eles se despediram e foram para casa. Eu fiquei com a imagem dela gravada na minha mente. Ao chegar em casa, João e Célia ficaram ainda mais protetores com sua filha e demoraram muito para permitir que ela saísse novamente. Um dia, enquanto eu dirigia, a vi vendendo flores na rua. Fiquei feliz em revê-la e, emocionado, pedi para falar com ela. Ela também estava feliz em me ver. Decidimos então manter uma amizade em segredo. Sandra precisava fazer tudo escondido, pois seus pais a tinham proibido de namorar. Na visão deles, ela só se casaria com um homem que eles escolhessem. Ela não achava justo que seus pais escolhessem algo tão importante por ela e queria alguém por amor, não por imposição. Os encontros em segredo continuaram, e após um ano de relacionamento escondido, Sandra e eu estávamos muito firmes. No entanto, eu nunca a tinha apresentado como minha namorada para minha família, o que a deixava bastante desconfiada. Ela não queria desconfiar de mim, mas desejava que eu tomasse essa atitude de livre e espontânea vontade. Eu era um homem de 30 anos, com porte atlético e corpo musculoso, e cumpria minha função como bombeiro. Eu não revelava minha vida pessoal para ela por razões pessoais, e logo todos vocês conhecerão a verdade sobre mim. Sandra me contou que nunca namorou antes e que seus pais eram extremamente protetores. Se ela se envolvesse com alguém sem o consentimento deles, ou se eles não gostassem do rapaz, fariam o possível para separá-los. Eu fiquei muito comovido e disse à minha amada, minha nossa, já percebi que seus pais são bastante rigorosos. Mas fique tranquila. Eu te amo de verdade. Nós continuamos nosso relacionamento, e, em uma noite que passamos juntos em um hotel, não conseguimos conter nossos sentimentos e nos entregamos um ao outro. Quando acordei no dia seguinte, estava muito feliz. Inclusive, levei um café da manhã para ela, e ela ficou contente com o meu gesto e com o esforço que eu estava fazendo para agradá-la. No entanto, logo ela percebeu que havia passado a noite fora e que seus pais deveriam estar preocupados. Rapidamente, ela se arrumou e levei-a para casa. Ao chegar, seus pais estavam furiosos. João, com a cara fechada, perguntou, onde você esteve, menina? Sabe muito bem que não é para ficar fora de casa. Célia também retrucou, filha, você sabe muito bem que não deveria ficar fora de casa até tarde. Nesse momento, Sandra inventou uma história dizendo que passou a noite na casa de uma amiga. Eles acreditaram e pensaram que era apenas uma birra. Com o tempo, ela começou a sentir enjoos e ficou muito aflita ao pensar que estava grávida. Então, ela decidiu fazer um teste de gravidez, e ao ver que o resultado deu positivo, ficou completamente sem chão e procurou disfarçar. Era inevitável, porém, que a barriga começasse a crescer. Um dia, João viu o teste de gravidez jogado no lixo. Ao ver aquelas duas linhas, ficou muito furioso e foi direto confrontar sua esposa e filha, perguntando, de quem é isso? Qual de vocês duas está grávida? É você, Célia? Eu fiz uma vasectomia, não tem como esse filho ser meu. Vou te ensinar uma lição agora. Célia, assustada, respondeu ao marido, escute, João, isso não é meu. Como você pode desconfiar de mim? Quando João estava prestes a expulsar sua esposa de casa, desesperada, Sandra gritou, pai, não faça isso com a mamãe. Isso é meu. Minha mãe não tem nada com isso. João e Célia ficaram chocados ao descobrir a verdade, e João culpou sua esposa por não ter criado a filha de maneira adequada.
Ele perguntou de quem era o filho, mas Sandra se recusou a dizer, pois sabia como seus pais eram rígidos. Célia ainda tentou interceder por sua filha, mas João estava implacável. Ele expulsou Sandra de casa, recolheu todas as suas coisas e documentos, e a lançou na Rua da Amargura. Célia chorava ao ver sua filha nas ruas, enquanto João, enfurecido, gritou, "Você não existe mais para mim. Eu não tenho mais filha. Nunca mais quero te ver. Você desonrou o nome da nossa família. Procure o pai desse bastardo que deve se responsabilizar por você agora." Em seguida, fechou a porta na cara da filha. Sandra ficou completamente arrasada ao ver como seu pai a tratou. Ela começou a vagar pela rua, carregando uma mala e uma bolsa. Foi aí que a vi enquanto dirigia. Percebi que estava triste e chorando, e perguntei a ela, "Amor, o que aconteceu com você? Por que você está com essa bolsa e essa mala?" Ela me respondeu, com lágrimas nos olhos, "Escute, Alessandro. Isso é uma longa história e talvez você não vá gostar. Estou preparada para o pior. Se você me abandonar depois de descobrir o que vou te dizer, estarei pronta para enfrentar isso." Emocionado, eu respondi, "Seja o que for que você tenha para me dizer, você é o amor da minha vida. Eu tenho o direito de saber." Então Sandra me contou toda a verdade sobre a situação em que se encontrava. Ela estava grávida, e o pai do bebê era eu. Contou também que seu pai a expulsou de casa e que não tinha para onde ir, e que não tinha mais ninguém além de mim. Eu fiquei chocado com a revelação e disse, "Amor, lamento profundamente que você tenha passado por tudo isso por minha causa. Mas fique tranquila, eu não vou te abandonar. Você é o amor da minha vida. Vou te levar a um lugar seguro e pagar o aluguel de uma pensão com meu próprio dinheiro. Não vai faltar nada para você e para o nosso filho. Vocês dois agora são minha prioridade." Nesse momento, ela ficou emocionada com a minha atitude. Ao contrário dos seus pais, eu não fui um canalha e não virei as costas para ela. Eu morreria por ela e pelo nosso filho, pois sabia que tudo isso era minha culpa, e Sandra e o bebê não mereciam passar por isso. Sem perder tempo, levei-a a uma pensão, onde paguei o aluguel adiantado e cuidei para que não faltasse nada para ela. Ela estava feliz por ver o quanto eu estava ansioso para ser pai. Um mês depois, decidi ser sincero com Sandra e não queria mais esconder nada sobre a minha vida. Chamei-a para conversar e disse, "Quero te confessar algo, mas antes gostaria de te perguntar, você me ama acima de tudo? Pois eu já demonstrei o quanto eu te amo e quero você na minha vida. Mas também preciso te dizer algo que talvez você não goste. Não acho justo te enganar e quero ser verdadeiro e sincero contigo, pois sei o que é ser enganado e você não merece isso. Vou te contar a verdade sem ocultar nada." E Sandra, emocionada, me respondeu, "Alessandro, assim como você demonstrou que me ama, eu te amo. Seja o que for, eu vou te escutar." Então, mais confiante, mas temendo ser rejeitado, eu tirei do bolso da minha camisa uma aliança e confessei a verdade, "Eu sou um homem casado e tenho uma esposa, mas não tenho filhos. Por favor, não fique brava e me escute." Sandra, ao ouvir isso, começou a chorar e me disse, "Casado, Alessandro. Como você pode fazer isso comigo? Por que só agora vem me confessar isso?" Eu chorei e implorei para que ela me escutasse, sem me julgar antes de conhecer toda a minha história. Sandra, mesmo magoada, concordou em me ouvir. Eu expliquei que não falei nada por medo de perdê-la e que sou casado há 10 anos com minha atual esposa, cujo nome é Amparo. Nos conhecemos quando éramos muito jovens e os pais dela eram conhecidos da minha família. Há 3 anos, Amparo me traiu com um amante. Naquele dia, fiquei triste e muito decepcionado, queria o divórcio, mas meus pais ameaçaram me deserdar se eu abandonasse minha esposa infiel. Eles acreditavam que deveríamos manter as aparências. Expliquei que meus pais não são exatamente ricos, mas têm uma ótima posição social, assim como a família da minha esposa. Eles são muito religiosos e abominam a ideia de um divórcio na família, acreditando que deveríamos lutar para salvar o casamento até o fim. Diziam que com oração e intercessão tudo se resolveria e que não deveríamos desistir da família. Meus pais acreditavam que Amparo iria mudar e que a família deveria permanecer unida a todo custo. Agora, estando entre a cruz e a espada, estava disposto a tudo para me livrar da falsidade e do ambiente hipócrita em que vivo. Depois de esclarecer tudo, disse a Sandra, "Isso é tudo. Eu não quero que pense que sou desses homens sem vergonha que são infiéis por natureza. Me apaixonei de verdade por você. Meu casamento com Amparo é apenas uma fachada, e não algo sincero e verdadeiro. Deixei de amar Amparo quando ela me traiu pela primeira vez. Mas, ultimamente, descobri que ela continua a me trair com outros homens. Estou reunindo provas e capturas de telas das mensagens que ela troca com seus amantes." Sandra fica admirada com minhas palavras e diz, "Eu sinto muito por tudo que você passou. Mas também fiquei chocada ao saber que, o tempo todo, eu fui uma amante e não o amor da sua vida. Eu estou confusa e não sei o que fazer."
Estou perplexa com o que você me disse. Eu respondi, você não é minha amante. Você é a mulher que amo. Não quero que você se sinta como o pivô de uma separação. Como eu te disse, deixei de amar a Amparo desde a primeira traição dela. Nem filhos nós temos, e ela continua me traindo até agora. A minha mãe, há algum tempo, descobriu que meu pai a traiu com uma secretária que trabalhava com ele em sua empresa. Quando ela descobriu a infidelidade dele, ao invés de se separar e seguir em frente, a imbecil da minha mãe o perdoou e continuou com ele, dizendo que não se casou para se separar. Meu pai despediu a secretária, que era sua amante, para agradar a minha mãe. Mas eu decidi que não quero isso para mim, não quero viver uma vida de fachada. Quero que saiba que o que sinto por você é amor de verdade e não uma aventura. Nós ficamos conversando, sendo sinceros um com o outro e sem esconder nada. Sandra ficou completamente chocada com a minha história e sentiu pena de mim. De maneira muito triste, Sandra me disse, amor. Infelizmente, não tivemos sorte, nascemos em famílias estranhas. Família não escolhemos, nos deram essas e não tivemos opção. Eu completei o que Sandra disse, isso mesmo, amor. Falta pouco para o nosso filho nascer e para sua segurança, você vai ficar nessa pensão para evitar que a louca da Amparo tente algo contra você, ou contra mim, ou contra os meus pais. E agora, vou me separar e sair desse casamento falso. Pouco me importa o que os meus pais e a minha infiel esposa digam. Eu desejo ser transparente e não viver uma mentira. Eu quero ser feliz de verdade. E assim, acertando nossas diferenças e vendo a minha sinceridade, Sandra me deu mais uma chance. Realmente, o que eu disse era verdade, eu não estava mentindo. Amparo era uma mulher infiel que não me respeitava. Ela usava a manipulação religiosa da minha família a seu favor. Quanto a mim, continuava reunindo provas contra Amparo e planejava me divorciar dessa mulher infiel em breve, pois Sandra trouxe um novo sentido para a minha vida. Eu estava protegendo Sandra e garantindo a sua segurança. Eu pedi para que Sandra não recebesse visitas, e ela concordou, pois viu que eu estava fazendo isso pelo seu bem. Um dia, Amparo, minha esposa infiel, me confrontou e disse: onde você estava até essas horas da noite, Alessandro? E por que chegou tarde em casa? Eu respondi: estava na corporação, ajudando as pessoas. Você sabe que sou bombeiro. E nem deveria se preocupar com o que faço. Desde que você me traiu há 3 anos, eu não confio mais em você e muito menos lhe devo satisfações. Nosso casamento é somente de fachada, e se estou com você, é pelos meus pais, que a consideram a nora ideal. Você deveria ter se casado com meu irmão Eduardo, que é o filho preferido deles, e não comigo. Amparo, muito ofendida, disse: você ainda não superou isso, meu amor? Nossos pais são amigos e sabem que temos uma boa relação. Eu não me casei com Eduardo porque eu prefiro você. Nós ficamos conversando por um bom tempo. Eu não sentia absolutamente nada por Amparo, nenhuma consideração, amor, carinho, nada disso. Tudo isso morreu quando ela me traiu. Diante de todos éramos um casal, mas em casa éramos 2 estranhos. Acontece que meus pais tinham também outro filho, o meu irmão mais velho, Eduardo, que era um médico cirurgião renomado e sempre foi visto como o filho dourado. Eles sempre se vangloriavam por ter um médico na família, enquanto eu escolhi ser bombeiro. Para eles, isso foi uma decepção. Sempre houve uma rivalidade entre Eduardo e eu, incentivada pelos nossos pais, o que me fazia ser excluído da família, como se eu fosse a ovelha negra do lar. Por isso, eu mantinha em segredo a minha relação com Sandra, pois meus pais poderiam prejudicá-la. Em certos momentos, Eduardo me provocava, dizendo quanto ele era o filho dourado da família e eu, a decepção. Mas eu não aguentava mais aquilo e decidi que iria sair em breve daquele lugar. Eu queria deixar aquele ninho de abutres. Em segredo, a minha relação com Sandra estava indo às 1000 maravilhas, e eu acariciava feliz a barriga dela. Naquele momento de comemoração, eu disse para Sandra: escute. Assim que o bebê nascer, vou pedir o divórcio de Amparo. Mesmo que seja necessário passar por cima dos conceitos distorcidos da minha família, e quando conseguir o divórcio, vou me casar com você. Vou pedir transferência da minha corporação para outra cidade, porque sei que meus pais vão ficar furiosos e vão cortar relações comigo por me divorciar. Você aceitaria ir comigo para outra cidade? Sandra, muito emocionada, respondeu: estou muito feliz com o convite. Mas e se meus pais forem atrás de mim? Eu sinto muita falta deles. Eu queria que eles estivessem presentes. Eu disse: amor, seus pais te expulsaram de casa, especialmente seu pai. Já se esqueceu das coisas horríveis que ele disse? Lógico que não sou ninguém para dar lição de moral. Que Deus me castigue se eu cometer uma infidelidade contigo. Quero romper esse ciclo. Quero algo genuíno e verdadeiro. Vamos para outra cidade e começar tudo do zero. Pouco me importa o que meus pais vão dizer. Como eu te disse, não se sinta culpada por pensar que é a causadora do fim do meu casamento.
Vou me separar de Amparo em breve. Esqueça sua família e vamos seguir em frente. Esqueça o passado e não olhe para trás. Se eles vierem atrás de você um dia, vamos recebê-los. Mas se não vierem, paciência. Ela me respondeu amavelmente: você está certo, amor. Eu vou seguir em frente. E quero te mostrar uma coisa que sei que você não vai gostar. Eu estava saindo para comprar coisas para comer e me deparei com isso. Sandra me mostrou fotos de Amparo com um homem em uma praça, aos abraços e beijos. Apesar de ver a boa intenção dela, eu disse: amor, nem me impressiono mais com o que Amparo faz da vida dela. Em breve, quando nosso filho nascer e você se recuperar do resguardo, vou ficar livre desse relacionamento. Essas fotos serão um ótimo acréscimo às provas da infidelidade de Amparo. Então, nós ficamos juntos, conversando sobre nossas vidas e fazendo planos sobre como criar nosso bebê. Com o tempo, minha família estava cada vez mais desconfiada das minhas supostas saídas até tarde da noite, retornando quase de madrugada. Eu percebi essa desconfiança e, para proteger a integridade de Sandra e do nosso bebê ainda não nascido, passei a conversar com Sandra apenas por mensagens. No dia em que Sandra iria dar à luz ao nosso filho, eu não fugi e permaneci ao lado dela durante todo o período, incluindo o parto. Com muita dificuldade, ela deu à luz a um menino, e nós decidimos nomeá-lo de Alessandro Júnior. Eu estava imensamente feliz com o nascimento do meu filho, e Sandra e eu estávamos radiantes. O médico chegou com o resultado do exame de DNA do bebê e disse que a paternidade estava confirmada em 100%. Nesse momento, Sandra, muito intrigada com aquilo, me perguntou: por que você fez um exame de DNA? Isso não era necessário. Que coisa estranha. E eu disse a ela: isso não é para desconfiar de você, amor. É para rebater os meus pais, o meu irmão e Amparo. Caso eles tentem me ludibriar com mentiras e dizer que o filho não é meu, eu preciso estar preparado. Infelizmente, minha família é baixa, e para que eles não me vejam como um idiota, preciso ser mais esperto do que eles. Com isso, eles não poderão inventar mentiras dizendo que você me traiu, que o filho é de outro homem, ou qualquer coisa do tipo. Eu fiz tudo isso pensando no nosso bebê e em você. É somente por vocês dois. Não veja isso como uma desconfiança, mas como uma arma contra minha família. Meus pais, principalmente, podem tornar a nossa vida um verdadeiro inferno, e quero estar preparado para isso. A partir de agora, você e nosso filho são a minha prioridade. Também quero poupar o menino do vexame de ser chamado de bastardo pelos meus pais e pelo meu irmão. Eu quero proteger vocês acima de tudo. Eu confio em você, Sandra. Eu não confio na minha família. Sandra entendeu as minhas razões e compreendeu que era melhor ter uma carta na manga do que confiar somente na própria estética. Nós ficamos curtindo nosso filho. E, após Sandra se recuperar do resguardo, eu finalmente cheguei em casa. Amparo, intrigada, me perguntou: onde esteve até tarde da noite de novo? Estou desconfiada dessas suas chegadas tardias. Nesse momento, eu joguei os papéis na mesa e disse: assine isso agora, e vamos acabar com isso de uma vez por todas. Eu quero o divórcio. Amparo, espantada, exclamou: o que você está dizendo, Alessandro? Você enlouqueceu? Vai jogar 10 anos de casamento fora à toa? Somos um casal e devemos ficar juntos até o fim, até que a morte nos separe. Você sabe o que seus pais vão pensar disso? De forma bem sarcástica, eu disse: querida Amparo, você quer dizer 7 anos de casamento felizes e 3 anos vivendo de fachada e aparência, por causa de um capricho religioso do meu pai e da minha mãe que favorecem o meu irmão. Eu sei que você nunca mudou e continua me traindo. Eu me fingi de idiota durante todo esse tempo e agora posso finalmente me libertar disso. Assine os papéis do divórcio e me deixe em paz. Espantada, ela respondeu: de jeito nenhum. Seus pais não vão deixar você acabar assim com o nosso casamento. Está muito enganado se pensa que vou dar o divórcio a você. Por acaso você está tendo uma aventura? E, com um sorriso no rosto, eu disse: escute, Amparo. Você é a pessoa menos indicada para acusar alguém de traição. Se você pode se aventurar com vários amantes, por que eu também não posso ter uma aventura, como você diz, e ter uma amante também? Direitos iguais, minha querida. Apenas pessoas tolas e sem amor próprio lutam por algo que está morto. Esse casamento morreu quando você me traiu, e minha família, com seus bons costumes e um simples perdão, achou que foi somente uma falha. Pura tolice. Eu não vou lutar por algo que está morto. Deixei de te amar quando você me traiu e só me mantive contigo por pressão dos meus pais. Mas agora posso finalmente me libertar dessa prisão sem muros. Aprenda uma coisa: o divórcio não é uma tragédia. Tragédia é um matrimônio mal construído como esse. Eu não estou desistindo da minha família, porque não somos uma. Você não quis engravidar por medo de ficar gorda e ficar com uma aparência estranha. Eu já vi uma mulher grávida e depois de dar à luz, e é uma beleza única.
E o peso dá para se perder com atividades físicas. Acabou, Amparo. Não superei a traição e não vou mais seguir com essa mentira de família que não aceita divórcio. Vou quebrar essa tradição agora. Nós passamos aquela noite discutindo. Meus pais ficaram indignados ao saber que eu iria me divorciar. Mas eu estava firme na minha decisão. Diferente da minha esposa, eu reconhecia que era um ser humano falho e que traía, mas Amparo não reconhecia sua falha. Até o dia da audiência, Amparo se recusava a me dar o divórcio, mas tudo desmoronou quando apresentei várias provas dos encontros e novas traições dela com outros homens, mesmo depois da traição inicial. Meus pais ficaram escandalizados com aquilo, achando que eu estava sendo cruel em expor os problemas da minha família, mas eu estava pouco me importando com o que minha família pensava. Nesse momento, meu pai me disse que, se eu me separasse de Amparo, ele mudaria seu testamento e eu ficaria sem minha herança, e que tudo que eles tinham iria para meu irmão Eduardo. Mas eu respondi ao meu pai, tudo bem. Vai em frente. Não ligo para isso. Eu estava completamente irredutível e não iria recuar. Após conseguir minha vitória no tribunal, o divórcio foi declarado e Amparo e eu estávamos definitivamente separados. Meus pais ficaram muito ofendidos com o meu divórcio de sua nora adorada. Como prometido, eles me expulsaram de casa e colocaram todas as minhas coisas na rua. Eu fiquei impressionado com como minha família podia ser tão narcisista, preferindo a minha ex-esposa infiel em vez de mim. Mas não me importei com isso. Peguei minhas coisas e fui direto para a pensão onde estavam Sandra e nosso filho. Com um olhar de tristeza, mas feliz por dentro, eu disse para Sandra, amor, finalmente me divorciei de Amparo. Minha família ficou furiosa, mas pelo menos tenho você e nosso filho. Isso é mais do que suficiente para mim. Ter vocês dois já é suficiente, e não me falta mais nada. E contei toda a situação do divórcio conturbado, o fim do meu relacionamento com Amparo e como minha família virou as costas para mim. Sandra ficou espantada, admirada e triste ao mesmo tempo. Tentando me confortar, ela me disse, amor, eu sinto muito. Eu pensava que, se seus pais vissem nosso filho, eles iriam se afeiçoar a ele e mudar de ideia. Acho que isso ainda pode ter volta. E, nesse momento, eu disse a ela, você já sentiu a experiência de ser maltratada pela família? Pessoas narcisistas não mudam. Elas são como madeira torta que nunca se endireita, é perda de tempo. O importante é que tenho vocês. Vamos criar o nosso filho para que ele seja uma pessoa com valores e princípios, e não deixar que ele passe pelas mesmas situações que nós passamos. Ela jurou ficar sempre ao meu lado. E como eu havia prometido, consegui negociar a minha transferência para outra cidade. Eu, Sandra e nosso filho nos mudamos daquela cidade e decidimos começar uma vida nova. Agora ela não precisava mais ficar escondida. Com o dinheiro que acumulei, resolvi ajudá-la a investir em seu próprio negócio. Sandra decidiu abrir, com a minha ajuda, uma loja de artesanato, fabricando e vendendo flores de papel. Eu vi o quanto ela estava feliz e gostava do que fazia. Com o tempo, decidi pedi-la em casamento. Ela, muito emocionada, aceitou o meu pedido. Depois de um mês preparando a cerimônia, nos casamos. Vivíamos em paz e criávamos nosso filho com todo amor e carinho, não deixando faltar nada ao nosso pequeno. Nunca mais ouvimos falar de nossas famílias. Até que, as notícias logo chegaram a nós. Vimos nos jornais que Amparo tentou desviar dinheiro da empresa dos meus pais para uma conta pessoal e foi presa. Eu vi que o karma atingiu a minha família, enquanto Sandra estava aprendendo a ser uma mulher e mãe de família, contando com o meu apoio incondicional. Nós dois estávamos muito felizes. Quando nosso filho completou 5 anos, Sandra me deu uma ótima notícia, ela estava grávida novamente, o que me deixou muito feliz com a perspectiva de um novo bebê na família. Ao final da gestação, tivemos uma filha, que batizamos com o nome de Laura, e isso nos deixou muito felizes. Decidimos seguir em frente com nossos filhos e procurar esquecer as feridas do passado e os danos que nossas famílias nos causaram. Para mim, era melhor manter nossos filhos longe do contato com os avós maternos e paternos, para o bem das crianças e para proteger nossa nova vida. Nós estávamos felizes. Muito felizes. Moral da história. Nunca se submeta a um relacionamento de fachada apenas para agradar alguém. Não se deve lutar por um relacionamento que está apagado e sem a chama do amor ativa. A partir do momento em que algo vai contra os princípios de uma relação, ela se torna como uma vela apagada, assim como o vento da infidelidade que apaga a chama do amor. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.